Olá, paz e bem, bom dia. Vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, mas também falando um pouco de São João Maria Vianney. Hoje é o dia dele, um grande sacerdote, com sua santidade, sua humildade e amor a Jesus Cristo. Naquele tempo, alguns fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lava as mãos quando come o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna um homem puro, mas o que sai da boca. Isso é que torna um homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir a tua palavra? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Gente, a reflexão do Evangelho, ela é um momento que a gente tem para se aprofundar no amor de Deus, né? No ato de escutar o Verbo, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, a meditação do Evangelho do dia, ela enriquece o nosso dia, ela enriquece a nossa vida. A gente desvia a nossa escuta do fardo deste mundo, do peso desse mundo, e direcionamos a palavra de Deus, né? Não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como que a gente vai ter gosto de ouvir a palavra de Deus? Se a gente não clamar o Espírito Santo, como é que a gente vai ter interesse de ouvir, de ter amor pela palavra de Jesus por conta própria de nós mesmos? Acredito que não. A gente precisa de uma ação divina, precisa de uma súplica. Precisamos amar, ato de amor para com Deus também. Não somente receber, mas quando a gente pede o Espírito Santo, pede a Nossa Senhora esta graça, vai começando a despertar um desejo, né, de a gente entender, procurar querer entender a palavra de Deus, meditar em nosso coração. Então, a partilha da palavra, do Evangelho, a Lex Divina é isso, né? Para o enriquecimento da nossa alma, para a nossa santificação, reconhecer as nossas fraquezas, o que nós precisamos mudar, né? O Evangelho de hoje a gente vai vendo que existe essa interrogação, né? Esse questionamento das autoridades. E o interessante que aqui está escrito que quando acontece essa interrogação, nesse questionamento, Jesus faz o seguinte, né? Jesus faz assim, ó. Jesus chamou a multidão para perto de si, né? Ele chamou a multidão. Não sabemos se esses se aproximou, mas aproximar de Jesus, entende? Olha que é claro, mas Jesus fala, está escrito bem claro aqui, né? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Queremos adorar a Cristo, adorar a sua palavra, o Cristo por inteiro. Não é o que entra pela boca que torna um homem puro, mas o que sai da boca, isso que torna puro. Isso todos nós, eu vou até citar aqui essa linda mensagem. Se o coração está cheio de Deus, da boca sai palavra de paz, de bênção, perdão, consolo, verdade, gratidão. Mas se o coração está dominado pelo pecado, da boca sai críticas destrutivas, fofocas, mentiras, blasfêmias, palavras que humilham e machucam, murmuração constante. Como é difícil
né? Todos nós podemos bater no peito. Senhor, perdoa-me. Né? Como é difícil segurar a língua. Como é difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Né? Não podemos contar com nossas forças. Temos que contar, né, com a misericórdia de Jesus. Né? Quantas vezes a gente faz tantos comentários das pessoas, né, que a gente destrói vidas, corações. É pesado. Porém, quando a gente tem a graça, né, pelo discernimento do Espírito Santo, de compreender os nossos erros através da fala, nós temos que suplicar. Senhor, converta-me. Senhor, muda-me diariamente e não perder a esperança, porque para Deus Ele pode tudo. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Esse esforço de pedir. Né? Será que a gente consegue um dia inteiro sem defamar alguém, sem destruir a imagem de alguém? Porque a gente está se matando, né? A nossa língua se torna como um veneno, né? Já viu o ditado, né? Mordeu a língua, não sai veneno. Então a gente temos que ter muito cuidado com isso, né? E estar vigilante, né? Eu sei que é difícil, mas a gente temos que se reconhecer e buscar melhorar, buscar o silêncio, buscar a súplica a Deus por essa graça, né? Para que o que sai na nossa boca seja paz, seja bondade, seja construir, seja felicidade. Sabemos que o demônio, né, ele é o divisor, né? Ele veio para desunir, né? Uma vez eu vi o professor Felipe Aquino falando, né, que o demônio nos atenta por imaginação, né? E aí a gente vai pegar essa imaginação, essa tentação, jogar aos pés da cruz de Cristo, né? Ou a gente vai absorver, né? Absorver e deixar isso ir destruindo o nosso coração, a pureza do nosso coração. A gente pode ver aí a vida desse santo de hoje, né? De Curadas, né? Quando ele... É a linda história dele, né? É linda a história dele. Ele não tinha tanto intelecto. Eu anotei aqui, ó, o Papa Pio XI não apenas declarou São João Maria Vianney padroeiro de todos os párocos do mundo em 1929, como também votou apresentá-lo como modelo para todo sacerdote. Modelo, né, para todo sacerdote. Como a gente na nossa vida também como leigo se espelhar nesse amor, né, nesse amor por Cristo. São João Maria Vianney não tinha capacidade, né, dos estudos, reprovado, foi muito difícil. E aí a igreja faz o quê? Coloca como padroeiro e modelo do sacerdote. Que coisa linda, né? No dia de hoje, coisa linda. Então a gente temos que entender que a humildade é que prevalece na nossa vida. A humildade, às vezes a gente se preocupa muitas vezes com status, com o que as pessoas imaginam sobre nós. Não, tem que tirar isso. A gente temos que entender, agradar a Jesus Cristo. Né? Se a gente está com reta intenção, se a gente está buscando amar, conhecer Jesus, porque eu partilho meu coração com vocês, todo dia eu quero conhecer Jesus. Né? Todo dia eu quero ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dele. Eu me recordo quando eu era da Toca de Assis, menino, a paz interior, a força interior naquela época, pelos votos de pobreza, obediência e castidade, é algo extraordinário. A vida consagrada na igreja é algo belíssimo. É uma intimidade muito próxima de Jesus. Muito próximo, né? De ser amigo de Jesus Cristo. De ser amigo de nosso Senhor. E Curadas tinha isso, né? E ele, quando chegou na cidade de Ás, né? Ele encontrou um menino, né? Estava perdido, né? Menino, me ensina o caminho de Ás, que eu te ensino o caminho do céu. É isso que a gente temos que entender no nosso coração. De conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Se a gente não tiver uma reta intenção de busca profunda
com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência de conhecer e de amar Jesus, nós não vamos ser felizes plenamente. A gente vamos servir a vários deuses, o dinheiro, luxúria, etc, e várias de coisas. A gente temos que voltar o nosso coração, o nosso olhar para aquele que realmente pode preencher todo o vazio do nosso coração. O mundo não consegue, não fomos criados para o mundo. Nós fomos criados por Deus para viver nesse mundo com os olhos voltados para o céu. Como entender a vida de Francisco de Assis, né? Que era rico, deu tudo, foi mendigar na rua, cuidar dos pobres. Só quem tem uma experiência profunda, mística com o nosso Senhor e deseja, busca o Senhor com todo o coração, vai entender um pouco disso, né? Dessa realidade de ter nosso Senhor como nossa única e maior riqueza, certo? Esse mundo aqui tudo vai passar. O que importa é a gente amar, perdoar, clamar o Espírito Santo, louvar a Deus. Tem uma pessoa, um colega meu que estava passando por depressão muito forte, né? E uma vez eu encontrei ele, estava com a mão tremendo, né? E eu veio no meu coração de imprimir, né? 13 folhas da palestra do Padre Rufus, Meu Filho Amado. Tá no YouTube. Essa palestra eu assisti mais de 300 vezes. Para quê? Para descobrir o amor de Deus. Ela fala só sobre o amor de Deus, o amor de Deus. E o amor de Deus que cura, gente. O amor de Deus cura tudo. O problema é que a gente se distancia desse amor. A gente está preocupado com o que as pessoas acham da gente. Ficamos perdidos com as tentações. Ficamos perdidos com imaginações na nossa mente. E a gente esquece e perde que a gente temos que ser como uma criancinha nos braços de Deus. Uma criancinha no braço do pai e da mãe. A gente ser nos braços de Deus. Entender que Deus nos ama. Né? Não tem como é que eu posso dizer? Feridas. Não tem dificuldades, medos, tristeza. Tudo aquilo que tanto fere o nosso coração, nada disso suporta, né? Ele vence quando a gente tem o amor de Deus, quando a gente se sente amado por Deus, quando a gente se sente nos braços do nosso paizinho, quando a gente tem essa intimidade de chamar papai, meu paizinho, tudo isso se torna pequeno, porque de fato é isso, né? O mundo vai tirando da gente essa verdade que Deus nos ama. E se a gente se afasta dos braços do papai, do olhar do papai, do olhar de Cristo Jesus, da luz do Espírito Santo, a gente fica preso em nós mesmos, nas cobranças de fora, de dentro, de todo jeito, e a gente vai se sentindo triste, infeliz, não se sente amado, não se sente cuidado, Deus me abandonou. Tudo isso vai nos destruindo, tudo isso nos destrói. Mas quando a gente se sente amado, a gente experimenta esse amor de Deus, cura tudo. Não tem dificuldade, o problema, esses que eu acabei de falar, que se sustente em pé diante de quem ama a Deus e se sente amado de Deus e bebe desse amor de Deus. Bebe deste amor. Bebe deste amor, beber deste amor, conhecer o Pai, conhecer Cristo Jesus, ficar no meio da Trindade, conhecendo, olha para um, olha para outro e ficar nesta graça. Essa é a verdadeira felicidade. É onde a gente também vai encontrar força para vencer as batalhas da nossa vida. Que a vida nessa terra a gente sabe, é uma guerra espiritual, né? Todas as nossas ações que é feita, que Deus nos confia, né? O inimigo se irrita, ele não quer. Né? Não quer que você ame, não quer que você perdoe, não quer que você faça o bem, não quer que o nosso lar, a nossa família viva em harmonia, quer divisão. A divisão já é claro, né? Vem do divisor. Né? A divisão ela destrói, né? Ela distancia o ato do amor, do perdão, que a gente precisa sempre ter, né? Mas sempre com sabedoria, né? Ter sabedoria, né? O que a gente não pode perder em nossa vida é se afastar, né? Se afastar desse amor,
se afastar do Pai e do Filho. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente reflete o Evangelho, quanto mais a gente vai à Santa Missa, a gente comunga, adora nosso Senhor, quanto mais a gente se confessa isso, e está no nosso pensamento sempre amar a Deus, né? Todas essas ações da gente, ela vai dando fruto. Né? Todo o nosso trabalho, a paz vai reinando em nosso lar, em nossa família. Então, gente, da nossa boca vai saindo o quê? As bênçãos de Deus. Por isso que é bom refletir a palavra, meditar, ler, porque a gente está verbalizando. A gente passa o dia verbalizando tanta coisa, né? Eu que falo muito, né? Mas quando a gente lê a palavra, a gente faz uma oração, né? Isso é uma graça extraordinária. Está saindo de quê do nosso coração? Às vezes, me veio até a reflexão que o nosso coração está tão sujo, está tão desanimado, tão sem vida, que a gente precisa verbalizar a palavra de Deus para que, né, limpe o nosso coração. É a palavra de Deus que vai entrando dentro de nós. A gente está verbalizando, mas está entrando e limpando a gente. Nosso coração precisa estar leve, voltado para o céu. Então, que nós possamos buscar essa santidade, né? Essa intimidade como São João Maria Vianney tinha com nosso Senhor. Isso é o que importa, né? Ele não ficou preso em suas fraquezas, em seu intelecto, na questão de aprender o latim, etc, etc, né? A dificuldade, não. Ele tinha aqui como foco Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem que ser verbalizado várias vezes no nosso dia. Jesus, eu te amo. A gente precisa dizer isso. Será que todo dia a gente diz isso? No livro do Padre Gobi, numa das revelações da Senhora, ela fala que Jesus mais gosta de ouvir é isso. Jesus, eu te amo. A gente dizer que ama Ele. Não vamos perder nosso tempo. A vida aqui passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Vamos sempre estar com o olhar e o coração em nosso Deus, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos nós.